Vídeo de hoje, o que é ser conservador? Antes de mais nada, vai lá no meu canal, clique em seguir, clica também lá no sininho para receber as novas notificações, ok? Papo rápido, conversa simples, um pouco confusa às vezes, essa confusão causada por alguns aí intencionalmente para tentar deturpar o debate. O que é ser conservador? Se aqui fosse um gráfico para a gente fazer algumas alusões aqui, eu colocaria aqui o liberalismo. Talvez também o termo liberal, mas vai depender do país. Inglaterra, Estados Unidos, o termo liberal está um pouco associado aos progressistas. Que lá atrás, no caso de John Locke, está mesmo incluído que o liberal seria uma oposição aos conservadores. Com o passar do tempo, esse termo foi, de maneira deturpada, foi tomando um outro sentido, né? Então hoje, contrário ao liberalismo na economia ou na política, nós vamos estar mencionando aqui em oposição às ditaduras, né, regimes ditatoriais, né, falta de liberdade, controle total, às vezes controle estatal, né, totalitarismo. Tem uma série de coisas que podem ir aqui, né? Se você colocar o conservador aqui em cima, talvez vai sobrar aqui para você os progressistas. Os progressistas foram tomando a palavra liberal para eles. São pessoas que se utilizam de discursos pela renovação, por novidade, mas de maneira meio descontrolada, né? Não confunda liberdade com libertinagem. Essa frase faz muito sentido. E aqui você tem que tomar cuidado. Um liberal, no liberalismo, a vida é o ponto principal, o cuidado com a propriedade, que é o meio de preservar a vida, e o exercício da sua liberdade, bem contrária aos regimes totalitários que se viram donos do cidadão, né? As pessoas não têm liberdade nem para pensar contrária ao que o regime ali está ditando. Mas basicamente conservador, para você guardar bem, é uma pessoa que está sim propensa a novidades. Porém, como Roger Scruton menciona, o conservador ele vai perguntar por que sim. Ou seja, ele vai se basear em toda a história, a tradição, para dizer por que fazer isso. Vamos pegar a tradição e melhorar as coisas baseadas na tradição. O progressista muitas vezes sai abraçando qualquer ideia aí que nem sabe por quê, simplesmente para causar narrativas. Aliás, narrativa hoje virou um eufemismo para mentira, para deturpação, né? Cria-se narrativas com muita facilidade aqui, porque a verdade não está importando muito para muitos desses aqui. Muita gente boa nem imagina que estão sendo manipulados e acabam caindo nessa conversa. O conservador vai perguntar por que sim, aqui ele vai perguntar por que não, de maneira barata, sem pensar direito por que fazer isso. Outra coisa importante no conservador é a tradição. Isso aqui é muito importante. Você não pode ou não deve abandonar anos e anos, séculos e séculos de desenvolvimento humano para vir com uma ideia mirabolante da sua cabeça, sem mais sem menos. Aqui a tradição é a base, é o alicerce que você vai usar para poder construir essa casa. Você não começa construindo a casa de cima para baixo. Aqui o cara quer construir a casa de cima para baixo. Quando ele chega em algum momento ele percebe que essa casa vai cair porque ela não tem alicerce, não tem alguma coisa fica faltando. Aqui não, aqui a tradição está dizendo, olha, isso já foi tentado, a história aponta isso. Então a gente vai usar a tradição como meio de renovação. Um conservador não é contra a novidade, mas ele simplesmente diz o seguinte, isso já foi testado, como foi testado, onde foi testado, o que a história diz, o que a tradição aponta. Então, aqui é como se nós pudéssemos lançar uma frase aí, conservar para renovar. Ou seja, baseado na tradição, a gente constrói os alicerces para depois subir a casa e não o contrário. E aí você vai ver variações de liberais e do liberalismo de pessoas indo, porque aqui é economia, é política, aqui são costumes, né? Então você vai ver alguns liberais que fazem acabam caindo um pouco na conversa dos progressistas e se dizem liberais ou liberalismo com um viés progressista. Muito cuidado, porque daqui para virar um canhotinha da vida aí é 2 palitos, né?
ir para a esquerda, para o socialismo, para invencionismo, né? Aqui não, aqui é realidade baseada em fatos reais, coisas ligadas à tradição. Então o liberalismo, o liberal, ele está mais voltado para o conservadorismo. A grande maioria das pessoas que eu conheço acaba em algum momento percebendo essa base que eu estou mencionando, que é de preocupação com a família, com a tradição, com os valores, com a cultura. Aqui eles rasgam, se bobear, rasga tudo. Lá na frente, quando a pessoa vai perceber, estão rasgando questões culturais, questões religiosas e N outras coisas. Certo? Então é isso, pessoal. Por hoje, basicamente, uma defesa ao conservadorismo. Eu sou conservador sem menor problema. Conservar para renovar, ou seja, pegar a tradição e trabalhar de maneira racional o que nós já temos para melhorar. E não rasgar aí 4, 5, 10 mil anos de história, de toda a nossa evolução humana, com todos os nossos problemas. Você não pode, para aprender alguma coisa nova hoje, rasgar o que você sabia ontem. Porque senão amanhã você está rasgando o que você sabia hoje. Então, basicamente, você utiliza o que você sabia ontem como base para o teu desenvolvimento pessoal e novas ideias hoje. E essas bases todas vão alimentando o dia de amanhã e a coisa vai seguindo. Temos muita coisa para melhorar, inegavelmente isso. Mas a tradição, a família e as questões mais importantes da história a gente tem que preservar. Legal, pessoal? Não esqueça de ir lá no meu canal, curtir, clica lá no sininho para receber as notificações. Um abraço!